Olá, vocês já perceberam que algumas palavras fazem com que o cliente, o paciente, quem seja, eh, travam a pessoa na hora, enquanto outras aproximam naquilo que você precisa entregar, naquilo que você precisa negociar. E hoje o tema da nossa live ele está totalmente voltado para as palavras que vendem, para as palavras que conectam. E como que a gente pode usar essa linguagem de forma certa para influenciar, mas sem forçar, sem ser aquela coisa que ninguém mais aguenta. Ai, quero sair daqui. E aí, novamente, né, Lia, nós já estamos na nossa quinta live. A Lia é especialista em vendas e nós vamos falar bastante de programação neurolinguística. Então, mesmo quem não seja da área de vendas, fica, aproveita, tira as dúvidas, vai mandando para a gente aquilo que vocês já sabem de programação neurolinguística, porque hoje é uma live gostosa, bem gostosa. E aí eu já começo, Lia, já te perguntando. Ah, Eu vou começar com os tópicos, e aí, assim, falando dessa linguagem, dessa influência, assim, qual é o objetivo hoje da nossa live e por que que a linguagem, ela acaba moldando a percepção do cliente? hoje tudo é comunicação, né? Na verdade, venda sempre foi e sempre vai ser a forma que a gente se comunica, né? Então, a gente tem a comunicação verbal, a gente tem a comunicação do nosso corpo, a gente tem muito hoje a comunicação escrita, WhatsApp, e-mail, né, rede social. E o que a gente precisa entender é que tudo isso influencia, bem como você falou no começo, ou negativamente, fazendo a pessoa se afastar, ou positivamente aproximando aquele cliente de realmente abrir um diálogo e começar a conversar com você. Então, o Certamente. principal objetivo é a gente se alinhar e falar coisas que as pessoas querem ouvir. Uhum. E por que algumas palavras, elas, de certa forma, elas acabam bloqueando a negociação, elas acabam bloqueando as vendas? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Aí eu coloquei em tópicos aqui, o pessoal que está acompanhando a gente, porque eu sei que para algumas pessoas é bem importante, até para conectar com as palavras, então a gente vai seguir esses tópicos. Então, o segundo é, assim, por que essas palavras, e algumas elas acabam bloqueando a venda? A gente tem muitas crenças, né? Então, as crenças, elas partem, igual a gente fala assim, burocracia. A gente aprendeu que burocracia é uma coisa ruim. Na verdade, ela não é ruim, ela é necessária. O excesso dela que é ruim. Mas ao longo, né, dos anos, algumas palavras elas foram sendo meio que convencionadas assim a serem algo que, nossa, não me fala isso não, isso aqui já me dá arrepio, né? Então existem algumas palavras, por exemplo, a palavra contrato, parece que a pessoa já está assim, a gente já vai assinar uma coisa que eu vou ficar preso, né? Então a gente pode ir trocando, né? Contrato por acordo, problema, por exemplo, é uma palavra que, apesar de que na minha concepção problema é algo excelente, a gente até falou isso no última live, onde tem problema tem dinheiro. Que bom que o teu cliente tem um monte de problema, né? Que aí você vai ter a oportunidade de resolver. Mas você pode trocar a palavra problema por situação, né? Essa situação específica, porque problema já gera aquela coisa nas pessoas que, eu não quero, Sim. né, resolver algo que seja ruim, né? Em relação a preço, às vezes você trocar por investimento. Esse investimento aqui é uma forma da pessoa compreender que ela está investindo, não está tirando dinheiro no bolso, entre aspas, para gastar o dinheiro. E aquela coisa do você precisa, você tem que, isso é horrível, né? Você parece que você está obrigando a pessoa a fazer. Você pode substituir por você pode, você vai perceber que dessa forma é melhor. Então, você acaba abrindo a mente, né, e os ouvidos de quem está recebendo ali aquela comunicação para você continuar a conversa. Tem algumas palavrinhas que realmente elas bloqueiam, né, as pessoas. Faz sentido. E o que você colocou, de fato, a gente vai precisar assim, estudar, conhecer sobre isso, porque não é algo que a gente aprende em qualquer lugar. E Não. aí você falou, né, de algumas palavras, eu lembrei de uma palavra até que eu já comentei em algum dos cursos, que envolve relaxar. Tem gente que relaxar, ai, que delícia, eu preciso realmente. E tem gente que relaxar, assim, é de relaxo. Não Sim. gosto de gente assim.
Então, ajustar as palavras, realmente elas podem moldar a venda, moldar a negociação e criar um pouquinho mais de conexão, né? E você também sempre perceber muito a linguagem corporal do outro, né? Tem gente que não tem essa sensibilidade, né? O vendedor ele precisa ser muito, muito, muito sensível a isso, a gestos, a postura, a palavras, porque ele começa a perceber, né? Alguma coisa que a pessoa fala, se você percebe que ela já faz uma cara diferente, ou já começa a falar diferente, ela muda o tom da conversa, alguma coisa que você disse não fez sentido naquele momento para ela. Então, e quando a gente não percebe isso, a gente começa a falar desenfreadamente. A gente falou disso, né, na live retrasada, se eu não me engano. Como a pessoa, às vezes, ela não para prestar atenção, né, no que o outro está ali externalizando, que não é só com palavras. Então, a PNL, né, ela nos ajuda muito nisso, a fazer a gente entender que as pessoas, elas têm muitos sentidos, e o corpo, ele dá muitos sinais, né, não só as palavras. E na PNL a gente fala muito do mapa de mundo, né? Que é a forma pela qual a pessoa ela enxerga o mundo, a forma como ela foi educada, da forma como ela entendeu o que é bom, o que é ruim. Então isso vai fazer é um óculos mesmo que ela coloca e enxerga o mundo a partir dele. Quando a gente quer negociar, quando a gente quer trazer esse cliente para perto, né, esse parceiro para perto, a gente precisa realmente fazer um movimento de nos despir mesmo daquilo que é nosso, da nossa vontade, de impor aquilo que a gente acha e tentar entender o outro através do mapa de mundo dele, da forma como ele enxerga, né, da forma que ele colocou aquele óculos. E aí, a partir daí, a gente ajusta. E o que você falou faz muito sentido, porque aquilo que causa estranheza para a pessoa, que para você é muito de boa, e para a pessoa ela torcer o nariz, se você faz a leitura corporal imediatamente, você consegue correr para ajustar Dá isso. tempo. E dá tempo. O problema é quando a pessoa ela não está percebendo nada disso, e aí ela continua forçando, e aí já desconectou de uma vez. E aí isso não é só para vendas, não, Lucília, isso é para qualquer tipo de para a relacionamento. vida. É para a vida, verdade, é para a vida. O terceiro tópico, Lia, ele fala das palavras que, então, criam essa conexão e essa segurança. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Quando a gente está vendendo, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos ali para resolver alguma coisa, né? Então, as pessoas, elas têm, independente, gente, se é venda consultiva, se é venda B2C, não interessa. As pessoas, elas têm desejos, elas têm dificuldades, elas cometem erros, elas têm problemas, né? E de alguma forma ali os produtos e serviços, eles estão aptos a resolver. Se você não faz a pessoa se imaginar resolvendo aquele problema com você, a venda ela não vai acontecer. Né? Então, por exemplo, né, dependendo do produto que você vende, você pode usar termos como: mas como você se sentiria se esse problema fosse resolvido? Vamos dar o exemplo do nosso caso aqui, né? A gente conversa com um gestor de vendas que fala assim: Tatiane, Lucília, eu não consigo ter uma equipe engajada, tá muito difícil. Por mais que eu treine. E aí, a gente, na negociação, eu posso fazer essa pergunta: e como que você se sentiria se a tua equipe estivesse batendo meta, fosse mais engajada? A pessoa: nossa senhora, né? Seria o meu sonho, eu realmente conquistar isso daí. Então, você vai usando palavras para as pessoas se abrirem para você, né? Então, imagina só, né? Imagine só, vamos falar, por exemplo, né, de produtos que a gente já teve, né, de pessoas participando de treinamento, né? A gente até deu o exemplo da energia solar, que foi um cliente que a gente teve. Imagina só se você reduzisse R$ 2.000 por mês da tua conta de luz, né? Para quem vende produto químico, por exemplo, que é um treinamento que eu dei recentemente, imagina só se a sua empresa economizasse tantos R$ 1.000 por mês. Então, você vai fazendo a pessoa se sentir, se imaginar, porque venda ela é emocional. Você já pensou sobre isso? Você já imaginou essa situação sendo resolvida, né? E outras coisas que você pode fazer para ir concordando com o que a pessoa está dizendo. Você não precisa, né, acreditar em tudo que ela está falando ou dizer que ela está certa. Mas as palavras como: eu entendo, muitos clientes me dizem isso,
Você não é o único que está passando por isso. É uma frase que eu uso muito, inclusive, quando eu estou negociando, porque é verdade. Às vezes a pessoa vem para mim e fala assim, Lucília, eu estou com muita dificuldade em fazer minha equipe bater meta. Eu já vi ele falar, olha, fica tranquilo, tá? Você não é o único gestor que está passando por isso. E aí a pessoa meio que se sente acolhida, né? Do tipo, então eu não estou sozinho nessa. Fala, cara, não é incompetência sua, vamos tentar encontrar uma forma de resolver isso. Ou aquela frase, né? Isso faz total sentido, você concordar, e aí você trazer o teu ponto de vista. Diferente do que a gente falou até na live anterior, que é a forma que a gente afasta as pessoas. Sim. E aí isso tá errado, não é assim que faz, o Impor, meu né? jeito é melhor. E tem gente que é assim. Eu já negociei com um vendedor assim. Mas a forma que você faz está errada. E aí eu brinco, né? Eu falo aqui, eu sou treinadora de vendas. Deixa eu te falar, não faz isso mais não. Faz isso não. Não fala que o teu cliente está errado, ele está certo. Por mais que ele esteja fazendo errado, você vai mostrar o quê? Uma maneira melhor de fazer. Tudo é a forma da gente falar. Verdade. E aí você me fez lembrar, assim, na própria formação em programação neurolinguística, a gente aprende esses termos e eles utilizam muito assim, são metamodelos em que a gente, ao invés de a gente especificar, né, porque, por exemplo, para o desenvolvimento de liderança, eu tenho que especificar exatamente o que eu quero, para que o óbvio seja dito. Mas para criar conexão, para motivar as pessoas, para engajar, para trazer para perto, é o contrário disso. E aí a gente realmente, assim, de forma consciente, a gente generaliza, a gente não especifica muita coisa, porque senão a gente vai falar somente aquilo que é o nosso ponto de vista ou aquilo que a gente acha que é o mais adequado ou o correto. E aí esses termos, né, de generalizar mesmo, imagina, percebe, inclusive ele é usado muito em igreja, né? Quem vai à missa, quem vai ao culto, e aí o padre ou o pastor, ele fala assim, porque existem pessoas, olha como é que ele foi amplo, que passam por algumas situações que podem, de alguma forma, né, ou que está passando por uma situação complicada na família. Então, assim, isso vai servir para um montão de gente. E aí eu sempre toco nesse assunto dessas técnicas, que é uma técnica de programação neurolinguística e que pode ser usado para qualquer área, porque para a gente criar conexão, a gente não pode ser específico, porque o meu mapa de mundo, a forma como enxergo, aquilo que me aproxima, é diferente do seu. Então, primeiro, para eu aproximar, eu tenho que realmente generalizar, falar de uma maneira, fazer essa pessoa se conectar com aquilo que ela está pensando, com aquilo que ela acha, para depois eu ser específica. Aí, depois que eu conectei, eu posso ser específico da maneira que eu quiser, né? Porque você só vai buscar especificidade depois que você ouvir. O problema é que as pessoas não ouvem e já ficam tentando imaginar ou tentar delimitar o problema que a pessoa está dizendo, você nem parou para ouvir a pessoa. Verdade. Faz todo E aí sentido. você desconecta logo no começo da conversa. Verdade. E aí o quarto tópico é, assim, quais são as técnicas de PNL que, de alguma forma, podem influenciar, assim, quais são essas palavras que podem ser usadas para vendas, Lucília? A gente, no marketing, né, a gente usa muito isso, que é dar comandos para as pessoas. Porque no final, gente, persuasão, como a palavra diz, persuasão ética, né? Existem formas de persuadir sem ser ético? Existem, mas não é o nosso caso aqui. Então, você pode dar comandos para as pessoas, fazendo essa pessoa se imaginar resolvendo aquela situação, depois que ela adquirir a tua solução. Então, o que é dar um comando para a pessoa? Como a gente disse, né? A pessoa imaginar algo, você está dando um comando para ela. Falando, para agora e imagina como é que seria. Então, você pode começar a imaginar isso, você já está dando um comando para ela se imaginar e a partir dali ela começa a se ver naquela situação resolvida. Lembrando que empresas têm produtos e serviços para resolver problemas, né? Você tem algumas perguntas que você pode fazer, né? Então, vender também é fazer boas perguntas e as perguntas certas. Não perguntas que às vezes sim, não, né? Que a pessoa ela não consegue desenvolver e você não consegue ouvir o que realmente ela deseja ali. Então, por exemplo, né? O que faria você se sentir seguro para a gente avançar nessa negociação? O que precisa acontecer para que a gente feche esse contrato?
que você gosta? Como que você gostaria que fosse? E aí você vai jogando para ela sentimentos que ela gostaria de ter. Porque, gente, empresa que causa problemas para as outras empresas gera o quê? Raiva, ódio, quer matar o Desconexão fornecedor, totalmente. Uhum. né? Quantas vezes vocês já não ouviram? Nossa, vai matar aquele fornecedor. Meu Deus, tá tudo errado, entrega errado, Vontade de atrasa, trocar. E aí já fica buscando outros. me manda nota errada, me manda não sei o que lá. Então, aqui, você já está gerando o quê? Isso é sentimento. Você não aguenta nem ouvir, às vezes, né, o nome da empresa, de tanta raiva que você fica. Nós, como consumidores domésticos, por exemplo, em casa, a gente já fica assim, às vezes. Nossa, aquela marca, eu não compro mais aquela porcaria. Se passar aqui na minha casa, nem de graça, né? É a mesma coisa. E uma reformulação positiva de alguma objeção que a pessoa te passe, né? Por exemplo, quando a pessoa fala que é caro, tem o caro comparado aqui. Eu adoro essa frase, né? É caro comparado aqui. Você está comparando porque você está tentando entender, sem falar que a pessoa está errada, né? Sem ficar apontando, mas buscando uma perspectiva do mapa dela. Sim. Porque às vezes ela está te comparando com uma coisa que não é comparável, mas você não vai falar para ela que ela está errada. É. Ela precisa perceber, você vai ajudar ela a perceber. Exatamente. E aí você, no que ela fala, você vai buscar algo nas palavras dela que você busque essa ponte, né? Para você falar, bom, beleza, vou pegar ela por aqui então. Né? Então, esse tipo de técnica vai te ajudar a ser uma pessoa até mais agradável, Tatiana, de conversar. Porque a pessoa vai olhar e falar, nossa, você me entende, né? Tudo que eu falo, assim, né? Você não é uma pessoa que critica, que julga. Flui, né? A conversa flui, exatamente. Quando a pessoa não tem essa habilidade, gente, é uma habilidade que todo mundo, eu não falo nem vendedor, que todo mundo precisa ter. É a habilidade de conversar com as pessoas. De conversar, de entender, né? De entender e de respeitar, de aceitar que o mapa da pessoa é daquele jeito, ela não vai ter um mapa igual ao seu, mas você, inteligente que vai aprender a contornar essa situação. E sempre trazer para você. Verdade. Isso aí. É uma habilidade. Verdade. E a gente já está indo para o quinto. E aí eu te pergunto assim, como que a gente pode, então, transformar características, né, de produtos, serviços, em benefícios com essa linguagem, né, com boas palavras? Como que a gente pode fazer isso? Eu lembro de um treinamento que a gente fez, acho que foi ano passado, né? Tem uns 3 anos, eu acho, que tinha uma vendedora que estava entrando na área de guindastes. Acho que você vai lembrar. Tem mais tempo, tem 5 anos isso. Foi depois da pandemia, eu acho, um pouquinho antes, né? Tem 5 anos, acho que foi na pandemia. Né? É. E aí eu lembro muito desse treinamento, porque a gente fez um exercício que a gente falou assim, me fala um pouco do seu produto, né? O que ele tem de bom, né? E ela falando que não sei o que minha empresa é premiada, que o equipamento é não sei o que, blá. E na dinâmica, a pessoa que estava perguntando coisas que não tinham nada a ver com isso. E aí eu virei para ela e falei assim, você está vendo o que você está fazendo? Você está pegando uma solução, ou um benefício, e você não está aprendendo a transformar em solução para o cara que está te perguntando. Você está só falando ali dos benefícios que o seu produto tem. Então, por exemplo, essa solução que eu estou te entregando aqui hoje, ela se integra automaticamente com o que você precisa. Então, por exemplo, isso que eu estou te falando vai economizar o seu tempo. Se a pessoa te falou, poxa, eu queria uma coisa que eu estou precisando economizar o tempo. Então, exatamente o que eu estou te falando. Esse benefício aqui, ele vai te ajudar. E aí você começa a pegar tudo que a pessoa fala e transforma isso, ó, tá vendo? É exatamente isso. Por isso, gente, aprendam a ouvir as pessoas, porque essa sagacidade de você ouvir já falar que você resolve, você ouvir falar que você resolve, é muito difícil você não fechar. Né? Esse plano, por exemplo, inclui suporte técnico. É uma forma de falar, mas você pode falar assim, você nunca vai ficar sozinho se você tiver uma dúvida. É diferente de você falar assim, temos suporte técnico, 24/7, a hora que você... Beleza. Mas, poxa, não vou ficar mais sozinho? Caramba, a hora que eu precisar, eu vou ter uma pessoa ali para mim? Gente, entendam que os diretores das empresas que vocês lidam, ou os gestores, ou os vendedores top das galáxias, são pessoas. No final, cheias de medo, de dificuldade, de pressão, de meta para bater, né? Pau quebrando, tudo quanto é que é lugar, e ela só precisa de alguém que atenda para ela resolver o problema dela.
Então, a forma da gente, né, transformar tudo que a gente vende em solução, né, é um excelente exercício. Inclusive, a gente faz muito desses exercícios no curso. Né? De fazer as pessoas entenderem que, beleza, que a tua empresa tem 20 anos, tem selo, tem isso, ótimo, legal, mas vamos dar uma melhorada para quem está te ouvindo? Né? É não seguir só o script, né? Porque assim, é importante aprender, né? Sobre o produto, sobre o serviço a ser ofertado. É importante, assim, minimamente ter um script, né, para saber também o que falar, mas não é por aí. Não ficar Realmente preso precisa nele. primeiro se conectar, né? E aí entender qual é a necessidade para falar. Isso daqui supre a sua necessidade. E Você aí pensa é assim, diferente. você pensa assim, vamos voltar no produto químico lá. Porque a gente fala coisas aqui que são comuns a todo mundo. Você Uhum. tá lá explicando pro cara. Não, porque esse produto aqui, a diluição dele é melhor, e o cara vira e fala assim, cara, mas essas meninas não usam. Elas estão acostumadas a usar Veja, estão acostumadas a usar não sei o quê, não vai adiantar. Aí você vira, você pega isso que ele disse e falou assim, e se eu desse um treinamento para você? E se eu treinasse a tua equipe? Pra gente, de alguma forma, até bonificá-las. Se elas... E aí você vai falando, pô, legal isso aí, né? Você vai falando coisas, né, que estão contornando o que a pessoa está dizendo. Porque a pessoa às vezes ouve isso e ela continua. Ai, mas esse produto ele é excelente. E o cara tá ali falando outras coisas. Eu cansei de ver isso acontecer. E me dá uma agonia, porque eu fico, filho, ouve o que a pessoa tá falando. É melhor. Melhor. É só acolher mesmo. Verdade. E aí, o sexto tópico, né, e último, eu queria que você me falasse sobre metáforas, contar histórias que conectam, como isso pode acontecer. Mas só cuidado com isso, se vocês usarem metáforas e analogias que sejam comuns a todo mundo. Né? É Não isso aí. viaja muito na metáfora. Eu lembro de uma palestra, eu não esqueço até hoje, que eu fui assistir tem muitos anos isso. A pessoa ela era médica e ela estava falando de negócio, de gestão, né? Foi na época da minha faculdade, e eu até hoje não esqueci. Que não sei o que, ele fala tal, igual quando a gente está na sala de cirurgia, abrindo um paciente. Aí todo mundo olhou para a cara um do outro, tipo, mas a gente é administrador, nós não somos médicos, a gente não faz a menor ideia de Como é que é abrir um paciente? E ele percebeu que desconectou, né? Aí ele puxou e aí ele foi lá e deu outra analogia. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado com isso, né? De olhar para a pessoa e falar, beleza, eu estou falando com a pessoa do operacional, que às vezes não tem um nível de instrução muito alto, eu estou falando com um cara que é técnico, estou falando com um cara, com o dono da empresa que é estratégico, então cuidado com isso, para vocês não cometerem umas furadas dessas. Mas, por exemplo, né, investir sem estratégia é como remar sem direção. Remar sem direção, você está fazendo ali uma analogia. O do remo, eu uso muito nos meus treinamentos, Tati, porque tem uma figura que eu gosto, que assim, quando você está remando sozinho, você chega numa velocidade. Quando você está remando em 2, você duplica a velocidade. Quando você está remando em 3, você triplica a velocidade. Só que quando você está remando em 3 e tem um remando contra, o barco para. Aí tem uma imagem bem legal. Então, é uma analogia que eu faço com equipe. Legal. Pode ter 10 remando a favor. Quando começa um a remar contra, não adianta, o barco ele para, né? Então, essa solução é como um GPS. Vai te mostrar melhor o caminho, mesmo num cenário muito complexo. Você vai falar de GPS com uma pessoa que está lá no chão de fábrica operacional, às vezes ela nem sabe o que é. É isso que eu estou dizendo, sabe? Cuidado com as analogias, né, com as metáforas, para você fazer sentido, né, para quem está te ouvindo. Mas isso é legal porque o discurso ele vai ficando mais compreendido, sabe, para quem está ali te ouvindo. E vai conectando, né? Porque a pessoa ela realmente ela faz esse mergulho para dentro para imaginar mesmo. E aí, depois que ela traz a memória, ou a lembrança, ou a experiência que ela viveu, aí ela já está um pouquinho mais presente e conectada, porque ali tem emoção. E aí, quando já tem emoção, fica um pouquinho até mais fácil de criar Tem conexão. sentido para ela. Verdade. Você não falou uma coisa que não faz parte da realidade dela. Verdade. Assim, tem sido muito estudado, né? A questão do contar história, né? O storytelling. Storytelling. Isso. E aí, o quanto ela é importante
Até você, às vezes, contar um pouco da sua trajetória, contar o que ele já fez, porque a pessoa vai conectando, assim, olha, ela fez isso, ela teve uma trajetória que isso daqui tem semelhança, e aí a pessoa vai se conectando. É claro que entender o momento, entender quando colocar isso. Acredito que metáforas, histórias, elas são muito boas, principalmente para divulgação daquilo que você está fazendo, está vendendo. Mas a história é legal quando você está vendendo no sentido de conectar mesmo, né? Às vezes você está vendendo um produto e a pessoa está um pouco insegura e você fala, eu tenho. Eu experimento isso tanto, e realmente assim, quando você tem, né? Não vai mentir ali. Sim. Mas se você fala que tem, que já experimenta há tanto tempo, a pessoa ela vai se sentir um pouco segura e contar né, como que foi a sua aquisição. Isso tudo cria conexão, mas de novo, espera o cliente, né? Entenda um momento para fazer isso, ao invés de sair jogando, né? Vou usar todas as técnicas possíveis de uma vez só. Aí você rompe a relação, né? Não vai fluir. Não flui tão bem. Eu costumo dizer assim, todo vendedor ele tem que estar munido de um cinturão de ferramenta. Né? Cinturão de ferramenta. A PNL é uma ferramenta, inteligência emocional é uma ferramenta, técnica de vendas é uma ferramenta, você estudar o seu produto é outra ferramenta. Então, não adianta você só ter o estudo ali do produto que você vende. Você precisa ter várias, ou é um cinturão. E aí, em algum momento, você tira uma coisa, você tira outra. Por exemplo, está num momento difícil de negociação, você vai sacar a inteligência emocional para você aprender a lidar. Você viu que o cliente está muito fechado. Então você volta lá no teu cinturão, peraí que eu vou transformar, né? Vou usar a PNL aqui para poder transformar essa objeção em algo que seja positivo, e por aí vai. E faz sentido, Lucília, porque e a gente volta a reforçar isso, né? É para qualquer um, independente, né? É claro que a gente está falando um pouco mais voltado para o público comercial, mas eu falo com toda a convicção que, assim, uma das formações que mais fizeram sentido para mim e me ajudaram no meu crescimento foi a formação em programação neurolinguística, porque realmente eu parei de achar que, não, isso é óbvio, todo mundo pensa assim, e não é bem assim, não é. E aí eu me juntei na minha insignificância de realmente entender que não é todo mundo que pensa assim, e comecei a ser mais estratégica. Então, se eu precisava conectar com o outro, né, eu ia lá e fazia aquilo. Inclusive, eu sabia quando não conectava. E aí, opa, uma pena, assim, não conectou, perdi, mas consciente. Já não ficava mais culpando, porque ninguém presta. Não, realmente, assim, falhei em alguma coisa nessa conexão. Ninguém entende nada do que eu falo. Assim, o erro está no outro, nunca em mim. Nunca em mim. E aí, quanto mais a gente... Oi? E aqui a gente aprende que a gente que é responsável, né? É isso aí. Se eu quero ter o resultado, eu sou responsável por aquilo. E aí, isso nos traz, inclusive, maturidade, né? Maturidade para lidar com os desafios que a gente tem. E aí, no nível geral, não só comercial. Então, aprender técnicas de programação neurolinguística é para qualquer pessoa e de qualquer área. A gente está bastante focado aqui na área comercial, e aí, assim, para gestor, desde o gestor até a pessoa que entrou agora para um atendimento, porque quanto mais ela tiver esse cinturão aí recheado, né, cheio de ferramentas, melhor ela vai conseguir lidar com os desafios que existem, porque eles estão aí. Como nós somos de sala de aula, né, e a gente traz muito essa experiência de sala de aula, principalmente para quem é líder. As pessoas, elas recebem a informação de jeitos diferentes. E você tem que conseguir atingir todos os níveis, né? Você tem aquela pessoa que você fala uma vez, ela já entendeu, já fez, já trouxe resultado. Você tem aquela pessoa que você tem que falar 5. E ela é assim, é o jeito dela, né? Você tem aquela pessoa que você tem que pegar na mão. Então, isso são formas da pessoa compreender o que está falando. O mapa, né, a visão de mundo dela é diferente. Verdade. Por mais que às vezes você tem aquela brincadeira, quer que eu desenhe? Sim, gente, tem que desenhar. E literalmente pegar um papel, né, e explicar, desenhando como que as coisas, né, quadros. Então, as empresas elas têm que investir nisso, em quadro, em sala de treinamento, em lugares onde as pessoas podem, né, falar sobre ideias. Por isso que o treinamento ele é importante, né? Tirar a pessoa dessa zona
que ela está, que não é de conforto, né? Dessa zona, às vezes, de não se colocar em situações diferentes do que ela está. Porque o treinamento é isso, ele é um choque de adrenalina, assim, sabe, na pessoa. Porque ela tá, às vezes, naquela ali, né, naquele dia a dia, ela fala, bom, agora eu tô conseguindo ver onde que eu tô errando. É isso aí. E aí a gente já reforça de novo o convite para o treinamento. E aí eu já posso te adiantar, Lucília, que assim, já tem interessados, e isso é bom. E aí eu falo que é bom porque assim, que bom que o povo despertou e entendeu a importância de treinar inteligência emocional com técnicas de programação neurolinguística, sair só da técnica da operação ou técnica do serviço e desenvolver a equipe. Então, já estou feliz aqui, porque é algo que a gente está realmente se esforçando para mostrar a importância disso, né? Nem todos os gestores, nem todas as empresas percebem essa importância, mas querem extrair o melhor do vendedor. Como? Como que o comercial vai trazer o melhor se ele não foi ensinado? Tem que munir as pessoas disso. E eu vou te falar, essa semana a gente teve duas calls, duas chamadas com duas empresas que a gente queria contratar o serviço, né? E a gente passou exatamente por isso. A pessoa, ela abriu a reunião e taca ali pau. Que não sei o que, apresentação para cima, para baixo, tal, e tô lá, né? É quando acabou a pessoa, e aí? Falei, pô, você nem me ouviu? Você nem me perguntou nada, e você já abriu a apresentação e já começou a falar. E aí eu começo a relembrar das nossas aulas, né, que a gente veio falando aqui, né? Ficou ansioso para fechar, eu percebi que estava nervoso, começou a falar sem parar, não deu pausa em momento nenhum para me perguntar, não me deixou à vontade para falar assim, olha, eu vou fazer a apresentação, mas a qualquer momento você pode me interromper. Blum. Entendeu mesmo? Depende. E aí a empresa poderia ter treinado. E aí o convite, né? E fazer o treinamento. Mas eu brinquei com ele, eu falei, você entrou no meu LinkedIn? Ele falou, porra, não. Eu falei, eu dou treinamento de vendas tem mais de 10 anos. E o que você acabou de fazer aqui? E depois eu brinquei com ele para ele dar uma relaxada, porque ele estava nervoso, né? Foi isso. Você tem que ouvir o cliente. Tira 10 minutos da reunião e pergunta para a pessoa. Porque tudo que ela falar, você taca na apresentação. Ele falou, nossa, ganhei o treinamento. Fui tentar te vender, ganhei o treinamento. Mas eu falei, pois é. E aí do outro foi a mesma coisa. A pessoa entrou na reunião, ela falou, oi, tudo bem? Não perguntou nada pra gente, já sentou a apresentação e terminou, eu fiz a mesma coisa. Eu falei, você não me ouviu. Eu me interessei na tua solução, mas você não ouviu qual era a minha dor dentro de tudo isso. Então, é sobre isso. Como que as empresas precisam treinar, né? Não é só a parte técnica. Não é. E aí, para a gente fechar, eu trouxe essa reflexão, né, que as palavras por si só, elas realmente não vendem sozinha. E se fosse assim, a gente deixaria igual o shopping online, né, que está lá disponível, a pessoa vai lá, clica, compra e não recebe. Vende. Pois é. Só que as palavras certas, ditas com intenção, e essa intenção, ela está muito conectada a eu saber qual é o meu objetivo e intencionalmente pegar minha energia e canalizar para conseguir ouvir o cliente, entender o que ele precisa e usar as ferramentas que eu tenho, elas vão abrir as portas, né? Porque a técnica sozinha, de fato, ela não abre essas portas, porque às vezes você está precisando daquele serviço, mas com isso daqui. E você tem o dinheiro para pagar. Aí a pessoa não te ouve do isso daqui. Aí você pensa, será que realmente eles vão conseguir me atender? Exatamente. E talvez não vá, né? Talvez não. Tem uma situação que, logo quando a gente começou a fazer, né, essas reuniões de apresentar a minha agência, né? Eu fui percebendo que tinha uma parte e isso é percepção, né? Uma parte da apresentação que a pessoa meio que ela franzia um pouco assim, né? Falei, cara, isso aqui não tá bem explicado, né? Que era uma parte que a gente falava que a gente tinha uma planilha, e olha só, o óbvio tem que ser dito. Todo mundo sabe o que é uma planilha, né? Todo mundo que a gente vai fazer a apresentação, né? E aí teve uma reunião que eu parei a reunião, eu falei, deixa eu te mostrar um exemplo de uma planilha que a gente faz aqui. Quando eu abri a planilha,
Tatiane, o olho da pessoa fez assim, Nossa. caraca, agora eu entendi, é isso que eu preciso. Aí a gente foi e começou a incluir, né? A gente faz essa planilha para acompanhar, não sei o quê, blá, 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 blá. Então é coisa boba. Só da gente parar para aprender a olhar a expressão facial das pessoas, para você ouvir. E são coisas assim que você tem que ser treinado para você ser sensível nesse sentido, né? Vou treinar. Então, e é aquela coisa que o óbvio ele tem que ser falado. É óbvio para mim, que lido com isso há anos, mas para quem está me ouvindo, não é. Não é. Verdade, faz todo sentido. Lucília, mais uma vez, muito obrigada. Hoje nós fizemos em horário diferente. Espero que o pessoal tenha acompanhado e tenha gostado. Ainda vai ficar gravado, então, assim, podem comentar daquilo que vocês já têm de experiência, daquilo que vocês já viveram, se já fizeram algum curso e aí já tem alguma ferramenta, ou se estão interessados no curso também, já podem deixar lá nos comentários, não só no YouTube, mas também no LinkedIn. E, Lucília, te agradeço. Novamente, assim, vem agregando tanto. São áreas que eu amo, que é a inteligência emocional e a programação neurolinguística, e você está trazendo essa parte comercial de uma forma tão leve, que assim, até espanta de tanta leveza, porque o que a gente geralmente vê é uma coisa muito mais bruta, né? Ai, envelhece, você tem que pegar, porque quem não quer? Gente, calma, existem técnicas, não precisa ser goela abaixo, e a gente precisa treinar a equipe, e levar a equipe para dentro de um hotel, para um treinamento, vai dar um gás também, ideias novas, isso tudo pode trazer muitos resultados. Então, mais uma vez, muito obrigada, Lucília. Vou só encerrar com uma outra frase que, quando as pessoas querem vender no grito, né? É que assim, você grita tanto que eu não consigo te ouvir. Tem muita empresa que está com essa comunicação gritante, né? Chata, repetitiva, sem ouvir as pessoas. E aí a empresa ela grita tanto, tanta informação, que ela acaba passando despercebida. Quando você alinha a tua comunicação, né, com o que o seu vendedor vai falar, com o que o cliente precisa, a coisa ela fica realmente muito leve. É lógico que tem a pressão de fechar, mas Sim. você consegue fazer de uma forma mais leve. Verdade, verdade. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Tchau.